Chegou então a hora do nosso Momento Saúde. Prazer receber aqui o Dr. Evandro Luiz da Cunha Oliveira, ele que é cirurgião pediátrico, muito focado nessa área da obesidade infantil. Já agradeço a presença do senhor aqui então, doutor. Começando com a pergunta da Maria Clara, ela que mora no Jardim Paulista. Como os pais podem identificar se o ganho de peso na criança é só uma fase ali do crescimento ou já é um sinal de obesidade infantil? Doutor, uma ótima tarde ao senhor. André, uma ótima tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela chance de falar aqui com vocês. O aumento do peso, ele consegue ser identificado de uma forma muito linear. Na verdade, os pais vão identificar que a criança começa a aumentar um pouco o peso e vão fazer um pequeno cálculo, que é o índice de massa corpórea. Não é o mais eficaz, mas você pode dividir a altura em metros da criança o peso da criança pela altura ao quadrado. E por ali você consegue ter uma estimativa. Mas é importante saber que a obesidade começa aos 2 anos de idade. Então, visualmente você já consegue identificar alguma alteração na sua criança e aí você pode levá-lo ao médico especialista. Ele vai fazer as aferições, vai checar e com isso ele vai conseguir predizer e te orientar melhor como conduzir. Bem, a pergunta da Monique Reis, de Ribeirão Preto, a obesidade infantil pode ter início já na gestação, doutor? A obesidade, obrigado Monique pela pergunta, excelente. A obesidade ela é multifatorial e ela começa já na gestação. Mas seria muito simplista dizer que ela é totalmente hereditária. Mas sim, tem origem nos pais, no ambiente familiar onde a criança é inserida, num componente genético e depois em todos os outros aspectos envolvidos na família. Doutor, a próxima pergunta aqui, vamos olhando aqui qual que já chegou. Então vamos falar um pouquinho da prevenção, como prevenir a obesidade, é a dúvida da Liamara, da Vila Virgínia. Liamara, obrigado pela pergunta. Algumas medidas são muito eficazes. Primeiro, cuidado com a alimentação, isso é fato, muito fácil. Segundo, atividades físicas. E para isso é importante que a atividade física seja um prazer para a criança. Você não pode exigir que ela faça isso, mas você pode restringir tempo de tela, você pode orientar essa criança como fazer de uma forma prazerosa atividade física, que era o que nós fazíamos quando éramos crianças. A terceira coisa é o acompanhamento médico e tomar cuidado com o tipo de alimento realmente que a gente come. Murilo, do centro de Ribeirão, quando a criança é considerada obesa e quando ela está apenas acima do peso, como é que faz essa distinção, doutor? Esse conceito é feito pelo índice de massa corpórea, o índice até 18, 20, 22, 25 e assim por diante. É mais fácil você procurar o pediatra para que ele faça esse cálculo para você, porque ele não é o único cálculo. Nós podemos fazer também bioimpedância, nós podemos fazer circunferência abdominal da criança, medidas pressóricas, todos eles para poder identificar quando essa criança está apenas acima do peso ou ela já é considerada uma obesa leve e uma obesa mórbida, que é aquela mais grave. Próxima pergunta aqui da Bruna, do Planalto Verde. Há outros motivos que levam à obesidade infantil, além de uma alimentação inadequada? O senhor já falou aí da questão, talvez, genética, né, doutor? A gente fala que ela é multifatorial e não é só alimentação inadequada, não é só genética. Na verdade, a gente tem inclusive questões emocionais. Aquela criança que tem privação de liberdade, que tem traumas na infância, que tem alimentação compulsiva por ansiedade. Quando a gente fala que tem muitos fatores, facilita um pouco a intervenção, porque a gente sabe que pode abordar em várias áreas. Mas seria limitado dizer que é apenas ingesta e gasto calórico. Não, não é. O Rafael Souza, Jardim Irajá, em Ribeirão. Doutor, o que é mais preocupante? A criança está acima do peso ou apresentar exames alterados, por exemplo, como o colesterol? Você tem até quadros de hipercolesterolemia familiar, onde a criança tem colesterol aumentado e precisa ser seguida. Mas as duas coisas para mim são extremamente graves, porque a partir do momento que a criança está acima do peso, há uma tendência que ela também aumente os níveis de colesterol. É o que a gente considera síndrome metabólica, aumento de colesterol, hipertensão, diabetes. E hoje, para vocês terem uma noção da gravidade disso, a obesidade mórbida já é a principal causa de morbimortalidade por problemas cardíacos em crianças aos 10 anos de idade. Então, as duas situações exigem atenção e quanto antes, melhor. Kleber, do Cristo Redentor em Ribeirão. Doutor, então, quais os primeiros passos para ajudar uma criança que está ali obesa ou até no sobrepeso? Hoje, dentro dos planos de saúde
dentro da Unimed, a gente tem um centro de tratamento multidisciplinar para criança acima do peso e agora, recentemente, foi assinado na Prefeitura, foi sancionado pelo prefeito Ricardo Silva, um projeto de lei que institui os Centros de Prevenção e Tratamento da Obesidade Infantil. E isso começa dentro da Unidade Básica de Saúde, onde os pediatras já receberam uma cartilha para condução e orientação desses casos. Então, se você imagina que a sua criança está acima do peso, procure a Unidade Básica de Saúde, eles vão prestar o primeiro atendimento. Quando houver necessidade, eles vão encaminhar para um centro de referência pediátrico que está situado na Rua Minas e assim por diante, para que a gente possa dar cuidado e dar seguimento à sua criança. Pergunta da Lúcia de Ribeirão Preto, existe casos em que só a cirurgia é o indicado, doutor, para alguma criança ou até um adolescente talvez? A cirurgia sim tem sua indicação correta, mas a gente costuma dizer que ela é a última opção. A gente sempre tenta o tratamento clínico e existe uma sequência lógica para eu poder indicar a cirurgia. Tentativa há mais de 1 ano de perda de peso. Hoje o uso das canetas emagrecedoras também faz parte dessa rotina de prevenção antes de se indicar a cirurgia. Mas uma vez indicada a cirurgia, quando falham todos os outros tratamentos, ela é benéfica, ela traz bons resultados. E sim, tem sua indicação bem precisa dentro do tratamento das crianças e adolescentes. E já pegando um gancho no que o senhor falou aí, citou pelo menos da Elaine, a dúvida ela é de Sertãozinho, doutor, falando sobre uso das canetas, que agora tem sido usado bastante aí, indicado para nós adultos. Mas e para as crianças, doutor, esse tipo de medicamento pode ser usado? Pode, Lene. Boa pergunta também. Já existem 2 trabalhos publicados na Inglaterra que mostram o uso dessas canetas emagrecedoras para crianças acima de 6 anos. Estão liberados, ainda que não pela legislação brasileira, mas por esse trabalho em inglês, o uso da liraglutida e o uso da semaglutida. No Brasil, a lei restringe o uso da semaglutida a partir dos 12 anos de idade, a liraglutida já tem a liberação a partir dos 6 anos de idade. Mas sim, as duas podem ser usadas, desde que com acompanhamento médico rigoroso. Pergunta da Maria José, do Parque Avelino, aqui em Ribeirão Preto. Ela está dizendo que o netinho dela tem 9 anos, está pesando hoje 44 quilos. Ela diz que na visão dela está achando ele meio gordinho, tem a imunidade baixa. E aí, doutor, talvez é importante levá-lo para uma consulta, né? Eu levaria, porque a obesidade deve ser encarada como uma doença e é uma doença inflamatória. E a partir do momento que você tem uma criança com obesidade, com uma doença inflamatória, ela atua em todos os sistemas corporais, não só na aparência física, mas cardíaco, imunológico, endocrinológico. Eu levaria sim para poder fazer uma boa avaliação da sua criança. Doutor, e aí até pegando um gancho da pergunta anterior, né? Neto em casa de vó é um perigo, né? Porque às vezes o vô e a avó quer dar doce para a criança, quer ficar dando tudo que a criança pede, é preciso ter uma conversa dentro de casa, porque o exemplo conta muito, né, doutor? Na verdade, para mim a principal questão aí é essa, é o exemplo, é o ambiente onde a criança está inserido. É fato que quem é obeso não é porque quer, e se ele não quer, o que está acontecendo ao redor? E normalmente é isso, é o ambiente onde essa criança está, o tipo de alimentação que essa família oferece, o tipo de cuidados, de atenção que é dado. Eu falo que falta muito aquele conceito de vamos ensinar nossos filhos a cozinhar, vamos ensinar os nossos filhos a almoçar e jantar em família, conversando, sem uso de tela, prestando atenção naquilo que está comendo. E tudo isso é literalmente conceito de família. Pergunta agora da Michele Silva, ela que mora em São Carlos, doutor, quer saber se a obesidade pode estar causando problema respiratório, de dormir mal. Aí ela está dizendo aqui que o filho dorme muito mal, doutor. A obesidade é uma das causas de apneia do sono, que é uma das causas de hipertensão arterial sistêmica na criança e outras complicações, inclusive déficit de atenção e tudo mais. Sim, pode ser a obesidade causando problema respiratório na sua criança. Eu procuraria ajuda. Melina de Ribeirão Preto, doutor, o que a obesidade de fato vai interferir na vida da criança a longo prazo? O problema não é o longo prazo. A obesidade é uma doença que se instala muito precocemente. E quando você pensa em estatísticas, porque a gente sabe que nenhum ser humano é igual ao outro, 50% das crianças obesas serão adolescentes obesos. 80% dos adolescentes obesos serão adultos obesos. Mas as comorbidades
hipertensão, diabetes, triglicérides aumentado e tudo mais, elas não esperam a vida adulta para acontecer. Então, quanto antes você fizer essa intervenção, melhor. Mas se você não o fizer, fatalmente, algum tempo, essas comorbidades irão aparecer. O Felipe da Vila Virgínia, doutor, pedindo para o senhor falar então o papel da escola nesse processo da saúde das crianças. Existe um projeto de lei do vereador Maurício Gasparini para proibição da venda e comercialização de ultraprocessados em escola. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo, e dentro desse projeto de lei que foi aprovado agora, existe a expectativa de fazer cursos nessas escolas, palestras nessas escolas, foi o que o secretário de Saúde me posicionou. A gente vai tentar educar as famílias para poder melhorar o que eles mandam para a criança e melhorar o que é alimentado ou o que é ofertado para as crianças na escola. Mas eu considero o papel muito mais importante familiar do que escolar. Os professores, sim, podem orientar, podem dar palestras de bons hábitos, a escola pode ofertar uma alimentação mais saudável, mas tudo começa em casa. Agradeço muito a presença aqui do Dr. Evandro Luiz Cunha Oliveira, cirurgião pediátrico, especialista nessa área da obesidade infantil. Doutor, foi um prazer, a gente espera contar com o senhor numa próxima oportunidade, viu? O prazer foi meu, André, muito obrigado. Muito obrigado, doutor, um grande abraço.